Pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre como derrotar os gêmeos de ferro aqui desse calabouço que é bem difícil, tá bom? Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Então vamos lá. Essa dungeon, né, esse boss, ele é muito complicado. Mas quando você for jogar, você vai perceber que não tem muito que você possa fazer para derrotá-lo se não for com heróis com habilidades muito específicas mesmo. Ou seja, não vai ser todo jogador que vai ter os heróis necessários para derrotá-lo, tá bom? Então, se você tiver dificuldade, lembre-se, você precisa de heróis com as habilidades certas, itens certos, e mais do que isso, você provavelmente vai precisar de heróis lendários ou heróis muito raros, né, aquele roxo, para poder conseguir derrotá-lo, tá bom? Não vai ser todo herói, não é todo equipamento que pode ser usado aqui, nem todas as habilidades, você vai ver que é algo muito restrito. Agora, qual é a vantagem? A única, talvez, vantagem é que você não precisa seguir muito do que está escrito aqui em cima, certo? Quando você for ler o que as habilidades fazem, você vai ver que são textões gigantes. Olha isso aqui. É pior do que aqueles textões de Facebook. Mas quando você for jogar contra ele, você vai perceber que você não precisa de quase nada disso. Você precisa levar só alguns pontos em consideração. Então vamos começar por alguns deles. Bom, talvez o mais importante aqui seja o fato de que este boss, quando ele alcança estes marcos de vida aqui, 85, 70, 55 e 40%, ele remove todos os malefícios do Gêmeo de Ferro e depois ataca todos os inimigos. Então você precisa gravar isso. Toda vez que ele chegar nesses níveis de vida, ele vai eliminar todos os efeitos negativos. Isso significa que não adianta você enfiar um monte de veneno nele, nem queima de vida, porque ele muito provavelmente vai eliminar. Assim como qualquer outro malefício, reduzir defesa, reduzir ataque, etc. Então, se você está pensando em ganhar só colocando malefícios, não vai ser suficiente, porque até chegar nos 40% ele vai eliminar esses malefícios pelo menos 4 vezes. Agora, esse efeito não acontece depois de 40% de vida. Então, se você conseguir baixar a vida dele rapidamente para menos de 40%, você provavelmente vai derrotá-lo. Outra característica importante que você vai ver em todas essas habilidades, bem aqui embaixo, aqui exatamente, é que normalmente, na primeira acho que não, na primeira não, mas na segunda, na terceira e na quarta, elas aumentam o dano, que é esse efeito de crescimento, à medida que ele usa a habilidade. Então, quanto maior o tempo você demorar para matá-lo, isso significa que mais vezes ele usará as suas 3 habilidades, isso significa que elas ficarão constantemente mais fortes. Assim como se os seus personagens são da cor diferente, né, da afinidade diferente da dele, ele também ficará mais forte. Então, quanto mais o tempo passar e quanto mais heróis de afinidades diferentes da dele você usar, mais dano ele irá causar. A outra característica é a marcação de ferro, que está aqui, que você pode ver, ó, marcação de ferro, também no textão. Aqui que interessa? O que interessa é que você não pode remover as marcações de ferro, você não pode impedir que elas sejam colocadas, mas você pode resistir a elas. Então, se você tiver heróis com alta resistência, isso é uma vantagem para você. Impede você de receber essas marcações. Bom, dito isso tudo, sobra só a habilidade básica. A habilidade básica até causa um pouquinho de dano, mas na verdade o efeito principal dela é enfiar esse monte de malefício em você. E qual é a recomendação que o próprio jogo dá para você derrotar esse boss? A recomendação é que você use personagens que ataquem poucas vezes, porque além de tudo isso que eu falei, na passiva dele, ele recebe cada vez menos dano quando um herói ataca sucessivas vezes com a mesma habilidade, ou seja, aqueles personagens que você usa para enfrentar o Cavaleiro de Fogo lá com aquele escudo, não são úteis aqui. Você precisa de, na teoria, personagens que ataquem uma vez, que causam um dano absurdamente alto e que possam recuperar seus pontos de vida sozinhos. Por quê? Porque também, graças àquela passiva,
Toda vez que você coloca um benefício, qualquer que seja, nos seus heróis, vai aumentar o medidor de turno dele. Qualquer benefício fará isso. E ele é imune à diminuição de medidor de turno. Você precisa de heróis que causem dano sem precisar de benefício. Ou seja, eu diria que esse boss ele ficou muito complicado, porque olha o tanto que eu falei de regra. Tem muita regra. Tem muito detalhe. Só que no fim das contas você vai perceber que, primeiro, é praticamente impossível um jogador sem pagar, né, um jogador que é free to play, derrotar esse cara em níveis altos. E, sinceramente, você só está fazendo isso aqui ou pelo desafio ou para acumular aquelas moedas de prata para você, aquela moeda cinza, para você trocar pelos aqueles rubis vermelhos, para então você ganhar aquelas almas lá, para então você, etc, etc. Então, sabe, você precisa admitir que você provavelmente não terá os heróis certos para poder derrotar. Bom, dito isso, quais são as estratégias que você pode utilizar aqui? A primeira estratégia, para depois a gente deixar para o próximo vídeo, é a de não usar heróis de afinidades iguais a dele. Por quê? Porque se você usar os heróis que têm afinidade favorável contra ele, ou seja, os que têm vantagem contra a afinidade dele, você resiste a mais marcadores de ferro. Ou seja, você recebe menos dano. Ele pode causar mais dano, mas esse aumento de dano ele não supera o marcador de ferro. O marcador de ferro é muito pior que aquele dano crescente das habilidades. Segundo, os benefícios aumentam o medidor de turno dele. Ok, isso é muito ruim. Mas entre se os caras morrerem e ele atacar de novo, é melhor ele atacar de novo. Então use personagens que concedam escudo e recuperação de ponto de vida, porque você vai precisar. Vai ser muito difícil você ter personagens que sobrevivam a todo o dano que ele causa de uma maneira tão eficiente que você não consiga ou não precise de nenhum benefício sendo colocado constantemente, porque ele causa muito dano. E talvez uma das poucas coisas que a gente pode usar a nosso favor, que na teoria é aplicável, é o fato de que você precisa diminuir a vida dele rapidamente. Se não diminuir, ele vai derrotar o seu time. Então, um time só de tanques, um time que é baseado em ressuscitar, um time que é baseado em aguentar a maior quantidade possível de dano, não é útil contra ele. Não é útil porque, inevitavelmente, ele vai ficar cada vez mais forte e vai derrotar o seu time. Então, você precisa mesclar as duas coisas. Você precisa de um time que absorva dano, que possa remover os malefícios que ele coloca em você, que você possa causar muito dano nele rapidamente. É basicamente isso que tem que fazer. E há alguns heróis que cumprem essa função. Lembrando também de um outro detalhe, de que se você colocar nele um malefício de diminuição de velocidade, que é o que ele está inclusive ali, os seus benefícios não aumentam o medidor de turno dele. Mais um detalhe para você anotar. Ou seja, se você constantemente colocar um medidor de velocidade, você poderá colocar benefícios no seu time de maneira livre. Então talvez essa seja uma das poucas vantagens que você tem sobre ele. Todas as outras coisas não são bem vantagens. São só regras de funcionamento dele que muitas vezes te prejudicam muito mais do que te ajudam. Então, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, e só no próximo a gente lidar com o combate em si, lembre-se, esse boss é difícil demais para você vencer sendo free to play, certo? Mas a gente pode mostrar no próximo vídeo os personagens que são muito bons contra ele e que vão ajudar você a chegar até onde eu cheguei, no nível 4, no nível 5 dele. Eu acho que já dá para brincar um pouco já, certo? Um grande abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e de seguir a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês e tudo de bom.